E estamos recebendo ele, o nosso CEO da Bybank, Theo Lamounier, que hoje tinha um assunto pautado para a conversa, porém, o mundo nos surpreende, a vida é dinâmica e a cada momento a gente recebe uma nova notícia. Ontem fomos impactados que o popular lobo-guará será homenageado, sendo estampado numa nota de R$200. A pergunta das pessoas é: para que uma nota a mais? Para que uma nota de R$200? Algumas pessoas não entendem, outras já perceberam o que é. Mas, Theo, por que uma nota de R$200? Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria observar que Paulo Leite e João Henrique do Vale estão com um semblante mais leve. Suspeito que seja pela substituição do Lucas Raj pela Carol, né? Seja bem-vinda de volta, Carol. É só uma suspeita, assim. Raj, seus lindos olhos também. Fica aqui o elogio público. Não se preocupe, não se preocupe. Mas vamos lá, Paulo Leite. Assim, o que eu sempre tento trazer, principalmente para quem nos acompanha, aquilo que está mais próximo do nosso dia a dia, não tanto a parte técnica. Inclusive lá na playlist Economia do Bem da 98 Live, em todas as mídias, eu entro muito no aspecto técnico de quem quiser entender o que está acontecendo na economia. Mas assim, se o Lobo-Guará está sendo homenageado, eu não queria ver quando ele fosse, assim, quando acontecesse ao contrário, né? Porque a situação ficaria um pouco ruim pro Lobo-Guará. Mas no final das contas é aquilo que eu falo bastante. Da informação a gente precisa separar aquilo que é ruído e aquilo que de fato é um sinal. E tem gente falando aí pra todo lado: a inflação morreu, a inflação morreu. A inflação morreu, mas pelo visto ela passa bem. Se o Lucas Raj puder pôr aí na tela pra gente, eu separei um gráfico pra mostrar o que importa, de onde vem essa questão da nota de R$200. Bota lá, Rafinha, pra quem tá na live acompanhando agora um gráfico que vai ilustrar o que o Theo vai contar pra gente, que é de onde veio, que origem tem essa nota. Tá bom, isso aí mostra pra nós, Paulo Leite, é um gráfico que ele vem subindo desde 1º de janeiro de 1994 e ele dispara ali a partir do ano de 2018. Isso aí é a quantidade de dinheiro em circulação na economia. O nome técnico disso aí é o M0, agregador de base monetária, mas que não vem muito ao caso. Só para trazer aqui para o nosso ouvinte, eu trouxe um dado que eu inclusive tirei do Banco Central do Brasil. Esse gráfico também pertence ao site do Banco Central do Brasil. O poder de compra de R$100 em 1995, ou seja, que você comprava com R$100, hoje você compra com R$527,45. Como a quantidade... assim, Carol, a situação é preocupante. Na minha opinião, talvez o que tivesse que estar estampado ali na nota de R$200 é a nota de uma anta, né? Desculpa, a imagem de uma anta, com o perdão do que está acontecendo, mas é verdade. Sem querer ofender o animal. Com certeza, sem querer ofender o animal, né? Mas enfim, o que tem acontecido no nosso país são diversos fatores. É muito complexo eu falar assim, é esse ou aquele fator que tá gerando a inflação. O que eu quero tentar trazer para o nosso ouvinte é explicar o que é a inflação de uma maneira muito simples. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro, a moeda, ela é o ativo mais líquido da economia. O que isso quer dizer? O dinheiro nada mais é um bem que a gente usa para de maneira fácil acessar outros bens. Salvo pessoas que podem ter algum tipo de problema, o que você quer quando você tem dinheiro é trocar por viagem, é trocar por serviço, trocar por lazer. Ninguém quer ter uma pilha de dinheiro por si só. E lembrem-se da lei da oferta e da procura. Essa é a lei mais óbvia da economia. O dinheiro como um bem, quando você coloca muito dinheiro na economia, menos pessoas precisam daquele dinheiro. Se você olha, tem muito dinheiro na economia, você automaticamente, quase que de uma maneira subconsciente, vai passar a auferir que aquele dinheiro vale menos. O papel moeda ele é uma invenção, gente. Desde 1944, o papel moeda não tem lastro mais. Não existe uma pilha de ouro, não existe uma pilha de dinheiro no banco. O papel moeda ele é simplesmente um artifício utilizado pelos governos para controlar a política monetária. Mas trazendo isso de maneira simples, toda vez que a gente fala que está com mais dinheiro em circulação na economia, significa que a população brasileira está perdendo dinheiro, a população brasileira está empobrecendo sem fazer nada. Isso por quê? Porque a inflação come o poder de compra da moeda. Aquilo que eu falei, R$100 lá atrás é o equivalente, a gente precisaria ter hoje R$527,45. Como existe inflação, tudo na economia deveria ser corrigido pela inflação. O meu salário todo ano deveria olhar para a inflação e ele ser corrigido para eu poder comprar a mesma quantidade de coisas que eu comprava no ano anterior. No entanto, não é isso que acontece. Só para vocês terem uma ideia, Paulo Leite, você que é um grande investidor, saiba que hoje alguém que investe em qualquer tipo de produto financeiro que te paga 120% da CDI, que a CDI é muito próxima à taxa básica de juros, está perdendo dinheiro, porque a inflação está mais alta do que a taxa básica de juros do país.
Ou seja, quem investe em produtos que pagam 100% da CDI ou 120%, não precisa nem ser 100%, está perdendo dinheiro. Você está falando em 2,25 contra 3 e alguma coisa. Exatamente. 2,25 da Selic contra 3, e o CDI ali é a amiguinha da Selic, contra 3 e alguma coisa de inflação. Perfeito. E assim, o que o brasileiro precisa é aquela frase daquele filósofo alemão Goethe, que eu gosto muito, aquilo que o homem não conhece não lhe pertence. A gente precisa entender o que está acontecendo, qual que é o sinal dessa nota de R$200. Poxa vida, gente, sem que a gente faça nada, a gente está perdendo dinheiro por interferências indevidas do governo na economia. É simplesmente isso que a nota de R$200 revela. O governo, Peraí, você troca de microfone. Eu não entendo esse menino. Ele troca de microfone. Tem uma hora que ele fala no microfone, ele vai e muda de lugar, puxa o microfone pro canto. Agora ele vai pro outro lugar. Me ajuda, vamos lá. Não, é porque o governo, só pra gente trazer a justificativa do governo para criação dessa nota. Seria que muitas pessoas guardando dinheiro em casa durante a pandemia, as empresas e pessoas físicas fazendo saques para a formação de reservas nesse período de crise econômica e os beneficiários que receberam em espécie o auxílio emergencial que não retornaram esse dinheiro ao sistema bancário na velocidade esperada. São justificativas plausíveis? Essa situação também influencia na inflação? João, entre o que os políticos falam, inclusive Banco Central hoje são agentes políticos e a verdade, há um grande gap, não? Uma distância muito grande. Uhum. Mas eu vou devolver a sua pergunta, se me permite, com um questionamento, claro. Paulo Leite. Hoje a gente tem uma população brasileira cujo 40% não tem acesso a bancos. E de outro turno a gente tem 2,3 smartphones por habitante no Brasil. Ou seja, tem mais gente com smartphone acessando a internet que gente acessando o banco. Por quê? No meio da era da informação, no meio da era da tecnologia, a gente não muda para um dinheiro digital e vai imprimir dinheiro, nota de R$200. Ou seja, e se ainda digo, se os políticos estão dizendo que as pessoas estão guardando dinheiro em casa, que as pessoas estão sacando dinheiro e colocando em suas casas, por que isso está acontecendo? A gente tem que começar a se questionar esses fatos. E assim, na minha modesta opinião, o que eu digo é que na verdade isso aí é um equívoco. Todos os indicadores econômicos dão cabo que a inflação vai retomar com força. Houve, na minha opinião, volto a dizer, graves equívocos na condução da política monetária e nós brasileiros sempre somos chamados a pagar a conta, né? Quando o governo erra, sempre nós que pagamos. Esse é um comportamento recorrente. Então nós vamos ter aí uma tendência de uma política monetária que nos revele um acréscimo da inflação. Por isso, a gente já se previne com uma nota maior que supostamente dará a sensação de um poder de compra recuperado, mas que é mentiroso. Perfeito, Paulo Leite. É porque assim, talvez o governo também queira falar que uma nota de real voltou a valer $50, né? Ou $40. Pode ser isso aí também, não tem como dizer. Mas assim, só pra... Hotel. Desculpa, Carol. Pode falar. O caminho, então, seria menos intervenção do governo, né, nessa política econômica, na economia do dia a dia. A gente faz economia e a gente vive a economia formada por pessoas, né? Para a gente ter uma situação mais tranquila, a gente não ter essa preocupação com a inflação, fala inflação, todo mundo assusta. Seria esse o caminho, a gente ter menos intervenção? Com certeza. O mercado sempre acha seu caminho, Carol. Não é necessário que o governo tome essa ou aquela medida, quando, na verdade, é perfeito o que você falou. Inclusive, existe um campo da ciência econômica que se chama praxeologia, que estuda as ações das pessoas, como você falou, somos nós que somos agentes econômicos e não governos na economia. Desde que a economia ache seu caminho, vamos nos perguntar por que o governo está colocando mais dinheiro na economia? Aquela pergunta sempre sua, Paulo Leite, a quem que isso beneficia? Talvez se a gente deixar as coisas acontecerem só como observadores, se a gente agir mais de uma maneira reativa do que proativa, existe aí uma tendência das coisas melhorarem. É óbvio que tudo é muito mais complexo do que isso que eu estou trazendo. Mas a possibilidade da gente tentar passar de um cenário de intervenção para um não intervenção tem que ser testada, já que a gente vive aí desde 1944 essa experiência monetária de intervenção dos governos sobre a economia. O tempo inteiro fazendo isso. E Carol, que bom que você agora, então, é mais uma companheira que eu tenho para falar sobre a ineficiência do Estado das nossas vidas. A gente vai arrecadando e amealhando companheiros que vão sempre conversando sobre isso e falando que os estados estão cada vez mais provando a sua ineficiência, porque toda a estrutura pública, ela tem como intervenção a sua nave-mãe e como companheiras nessa viagem, como companheiros, o apadrinhamento político e a corrupção.
para isso que serve a estrutura do Estado. Mas vou te segurar, a gente vai falar sobre outro assunto daqui a pouquinho. Tá bom.